Dando continuidade à geometria analítica, agora vamos ver a segunda parte de retas, que corresponde à quarta parte das 9 de geometria analítica. Vamos aprofundar o estudo de retas vistos na aula 79. Tá preparado? Qual a condição para você ter duas retas paralelas como acima? Observe que quando as retas são paralelas, gente, elas têm a mesma inclinação com a horizontal, ou seja, a mesma tangente do ângulo. Isso significa que elas terão o mesmo coeficiente angular. Então, as retas R, que é a de cima, e S, que é a de baixo, eles têm o mesmo coeficiente angular. Essa é a condição para duas retas serem paralelas. Observe que os coeficientes lineares não é obrigado que eles sejam iguais, porque se eles forem iguais, as retas seriam coincidentes. Então, eu estou vendo aqui que a reta R tem um coeficiente linear NR e a reta S NS. Então, vamos lá. Qual a condição para duas retas serem paralelas? Elas têm o mesmo coeficiente angular. O m de uma é igual ao m da outra, ou seja, a tangente do ângulo que elas formam com a horizontal. Vamos mostrar isso no exercício? Olha o exercício que eu trago para você aí acima. Dada a equação da reta S, 2x menos y mais 1 igual a zero. Ele quer que você encontre a equação da reta paralela à reta S de sapo e que passa pelo ponto 1 em 1. Então vamos à solução. A primeira coisa que você tem que fazer, gente, é calcular o coeficiente angular da reta S. Para isso, ela tem que estar na sua forma reduzida. Então vamos pegar a reta S, que é essa daqui, ó, essa que está de lado, 2x menos y mais 1 igual a zero. Isola o y, passa o menos y para o outro lado, y igual a 2x mais 1. Qual o coeficiente angular dela, Carlos, que está de azul? 2. A reta R paralela a ela, você já sabe que tem que ter o mesmo coeficiente angular. Então, olha, ó, reta R, olha aí embaixo, coeficiente angular 2 e que passa por que ponto, Carlos? 1 em 1. Então, como é que eu vou fazer agora? Ioiô, michoxô. Ainda lembra da aula anterior, quando você tem um ponto e o coeficiente angular? Ioiô, michoxô. Então, fica y menos y0, que é 1, o coeficiente angular, que é 2, x menos x0, que é 1. Lembre que x0 e y0 é as coordenadas do ponto. Então, y menos 1 é igual à distributiva, 2x menos 2. Passo menos 1 para o outro lado, pronto. A reta R é paralela à reta S. Observe, elas têm o mesmo coeficiente angular, que é 2, e tem diferentes coeficientes lineares. Ó. O da reta S é 1, corta o y no 1, e o da reta R é menos 1, corta o y no menos 1. Gostou? Se retas podem ser paralelas, elas também existem uma condição para ser perpendicular. Olha só qual que é, gente. Seja uma reta S de coeficiente angular que você está vendo aqui, que é positivo, que ela é crescente. E seja uma reta R de coeficiente angular negativo, porque ela é decrescente. Está vendo que elas formam 90 graus? Pode-se mostrar, gente, usando trigonometria, que quando duas retas são perpendiculares, o coeficiente angular de uma é o inverso negativo da outra, ou seja, o coeficiente angular de uma reta é menos 1 sobre o coeficiente angular da outra. Vamos ver um exemplo? Dada a equação da reta S, x menos y mais 1 igual a zero, ele quer que você encontre uma equação da reta perpendicular a S, forma 90 graus e que passa por um ponto 2 e 3, tá? Então aqui embaixo eu já estou colocando para você a reta S, tá bom? A R é a amarela e você está vendo que ela está passando pelo ponto de coordenadas 2 e 3. Então vamos falar um pouquinho sobre a reta S. Qual o coeficiente angular dela, Carlos? Isola o y na sua forma reduzida. Passa o menos y para o outro lado, y é igual a x mais 1. Pronto. Essa reta aqui é a reta S. O coeficiente angular dela é 1. Você deve lembrar que o ângulo seria 45, né? E ela passa pelo 1, corta no 1. Então, essa azul aqui é a reta, que é a representação gráfica de y igual a x mais 1. Agora vamos falar sobre a reta R. A reta que eu chamei de R perpendicular a S. Qual a condição para uma reta ser perpendicular a outra? O coeficiente angular da reta R é o inverso negativo de S. Como a reta S tem um coeficiente angular positivo e ela é crescente, o da R é menos 1 sobre ele. Menos 1 sobre 1 é menos 1. Então, caracterizou ó, um coeficiente angular negativo, está vendo que ela é decrescente. E essa reta tem que passar pelo ponto 2 e 3. Tendo o coeficiente angular e o ponto, e aí ioiô, michoxô. Acompanha comigo, Carla, aí. Y menos y0 é igual ao coeficiente angular da reta que eu quero, que é a R, x menos x0. Quem é o ponto? 2 e 3. x0 é 2, y0 é 3. Substitui no ioiô, michoxô, o coeficiente angular agora é menos 1, viu? Que é da perpendicular.
Y menos 3 é igual a menos 1, que multiplica x menos 2. Distributiva, menos com mais dá menos com menos dá mais. Então, y menos 3 é igual a menos x mais 2. Passa menos 3 para o outro lado, menos x mais 5. Essa é a equação da reta R. Observou que ela está cruzando o y no 5, que é o coeficiente linear, e o coeficiente angular negativo está aqui, ó. Gostou? A partir de duas retas, é possível calcular o ângulo entre elas, sim, seja as retas R de rato e S de sapo. Galera, existe uma fórmula que diz que a tangente do ângulo θ1, onde θ1 é o menor ângulo formado pelas retas. Observe que tem θ1, que é menor que θ2. Então, essa fórmula aqui me dá o menor ângulo formado pelas retas. É o módulo da diferença dos coeficientes angulares, dividido por 1 mais produto dos coeficientes angulares. Isso aqui, gente, tem a ver com a fórmula da tangente da soma de dois arcos, lá em trigonometria, parte 3. Então, a pergunta é, qual o ângulo agudo, ou seja, o menor ângulo, formado entre as retas R, y igual a menos 2x mais 3 e a S? Elas já estão na forma reduzida, então a gente já tira direto os coeficientes angulares. Coeficiente angular da reta R, menos 2, porque o y está sozinho. Coeficiente angular da reta S, 3, porque o y está sozinho. Então, substituindo o coeficiente angular da reta R por menos 2 e o da S por 3, joga na formulazinha. Isso aqui é módulo, tá? Módulo da diferença dos coeficientes angulares, ms menos mr, 3 menos menos 2, dividido por 1 mais 3 vezes menos 2. Aqui em cima dá 5 e aqui embaixo dá menos 5, que é 1 menos 6, menos 5. 5 por menos 5 dá módulo de menos 1. Quanto é o módulo de menos 1? 1. Qual é a tangente no primeiro quadrante, cujo tangente dá 1? 45 graus. Então, o ângulo formado agudo entre as retas R e S é 45. Qual seria o outro ângulo? O suplementar dele seria 135. Legal? É possível calcular, gente, a distância de um determinado ponto a uma reta. Atenção, quando eu falo de distância de um ponto à reta, na realidade, é a menor distância do ponto à reta, ou seja, é a distância que forma 90 graus com a reta. Então, seja um ponto P qualquer, x0, y0, e atenção agora, há uma distância D da reta na forma geral. Então, gente, para calcular a distância de um ponto à reta, eu tenho que escrever a reta na forma geral. Lembra que a fórmula geral é que ela fica igual a zero? Não é isso? Então, ó, ax mais by mais c igual a zero. A distância pode-se demonstrar que é dada por essa fórmula. A vezes x0 é a coordenada do ponto P, mais b vezes y0 é a coordenada do ponto P, mais c dividido pela raiz de a ao quadrado mais b ao quadrado. A e b são os coeficientes de x e y quando a reta está na sua forma geral. Então, vamos mostrar um exemplo. Ó, aqui, ó, estou junto com você. Qual a distância entre o ponto 2 e 3, que seria o x0 e y0, a reta 3x mais 4y mais 2 igual a zero? Ela está na forma geral? Beleza. Então, aqui embaixo, ó, ax mais by mais c igual a zero. Vou comparar, ó, 3x mais 4y mais 1 igual a zero. Eu comparo para que você tire. Quem é o coeficiente A? 3. Quem é o coeficiente B? 4. Quem é C? 1. E quem é o ponto? x0 e y0? 2 e 3. Então, eu vou substituir A, B e C, x0 e y0 na fórmulazinha, né? Substituindo na fórmula, ó, 3 vezes 2 mais, quem é o B? 4, y0, 3, mais 2 dividido. A e B, gente, são os coeficientes x e y da reta na sua forma geral. 3 ao quadrado mais 4 ao quadrado. Aqui em cima vai dar 6 mais 12 mais 2 dá 20 e embaixo dá raiz de 25, que a gente sabe que é 5. 20 dividido por 5, quanto é o módulo de 4? 4. Então, a distância desse ponto à reta, usando a fórmula, é 4 unidades de comprimento. E se você tiver duas retas paralelas, tem como achar as distâncias entre elas? Sim, as retas têm que estar na sua forma geral. Lembre que se elas são paralelas, gente, o A e o B são iguais dela. A única coisa que muda é o C, não é isso? Muito bem, Carlos. Então, lá vou eu. Como é que eu acho a distância? É a diferença dos termos independentes, C de uma menos C da outra, dividido pela raiz dos coeficientes de x e de y que são iguais. E aí, vamos fazer uma questão sobre isso? Olha essa aí, gente. Qual a distância entre as retas R e S mostrada? Observe que elas são paralelas, porque elas têm o mesmo x e o mesmo y, tá vendo? E o C delas são diferentes. Se são diferentes, elas não são coincidentes, tá? Elas são paralelas, porque A e B são iguais, mas os Cs sendo diferentes, elas não são coincidentes. Então, vamos lá. Já tem o A, o B e o C da reta R é menos 8 e o da S é menos 2. Quando substituir aqui, ó, C de R, menos 8.
C de S, menos 2. E aqui embaixo o A é menos 3 e o B é 4, que são iguais. Substituindo, menos 8, menos 2, olha o joguinho de sinal, menos 8 mais 2. E aqui embaixo, gente, menos 3 ao quadrado é 9, mais 16, 25. Então, aqui em cima dá menos 6 e aqui embaixo dá 5. Módulo de menos 6 sobre 5, distância entre as retas, 6 sobre 5. Observe, gente, que os C, tanto da reta R como da reta S, são negativos, porque o coeficiente de x é negativo. Se você multiplicar por menos 1, ó, o coeficiente linear delas estaria realmente positivo. Então, fica atento a esse detalhe. Vamos lá? De posse de toda essa teoria, eu preparei para vocês exercícios realmente maravilhosos para a gente fechar retas. Está preparado para a gente arrochar nos exercícios? Vamos comigo. O nosso primeiro exercício, na realidade, é o 8º, porque a primeira parte foi até o 7º, é uma questão muito elogiada da UFRN. Olha a interpretação da questão. Uma formiga se desloca num plano ao longo de uma reta. Beleza, Carlos, entendi. Passa pelo ponto 1 e menos 2, vá tentando já desenhar esse ponto aí no seu eixo de coordenadas x, y. E olha o detalhe, e percorre a menor distância até cruzar, interceptar a trajetória reta de uma outra formiga, neste mesmo plano descrita pela equação y mais 2x igual a 8. Então, essa reta é da segunda formiga. A equação da reta que representa a trajetória da primeira formiga, aquela que passou por 1 e menos 2, é o quê? Então, vamos comigo. Galera, em todos os exercícios de hoje, ou praticamente na maioria deles, eu vou tentar desenhar sempre o eixo de coordenadas cartesianas, tá certo? Então, vamos determinar logo a representação gráfica da reta R, a definida pela trajetória da segunda formiga. A equação é y mais 2x igual a 8. Vou isolar o y na sua forma reduzida, né? Passo o 2x para o outro lado, onde a gente conclui que o coeficiente angular da reta da segunda formiga é menos 2, é uma reta decrescente. Vamos agora encontrar por onde essa reta passa. A gente já sabe que é só fazer x igual a 0 e achar o y. Aí define o ponto. Ó. Se eu fizer x igual a 0, y é 8, então ela passa pelo ponto 0 e 8. Se eu fizer y igual a 0, substituindo aqui, ó, 0 igual a menos 2x mais 8, menos 2x passa positivo, x é 4, ela passa por 4 e 0. Então agora, gente, eu queria que você pausasse o vídeo e tentasse representar essa reta para mim. Ela passa por 0 e 8 e por 4 e 0. Beleza? Tenta fazer isso. De acordo com o enunciado, a primeira formiga passa pelo ponto 1 e menos 2 e percorre a menor distância até interceptar a reta que você acabou de desenhar. Você deve ter encontrado isso, né, gente? A reta R, 0 e 8, 4 e 0, e a primeira formiga passando por 1 e menos 2 e percorre a menor distância até cruzar a reta S. Pronto. Como é agora que eu vou encontrar a determinação da reta S, que é o que pede na questão, ou seja, a trajetória da primeira formiga. Então, vamos comigo. A primeira formiga, como já sabemos, passa pelo ponto 1 e menos 2, está aqui, e cruza perpendicularmente. Sim, porque ela percorre a menor distância, então ela tem que formar 90 graus. A trajetória da outra formiga. Sua trajetória define a reta S. E agora, gente, dá para descobrir a equação da reta S? Já tem um ponto preciso do coeficiente angular dela. E aí, muito bem. A reta S passa por 1 e menos 2 e o coeficiente angular dela, por ser perpendicular ao da reta R, é o inverso negativo. Ah, cara, então como o coeficiente angular da reta R é menos 2, não é isso? Então, eu vou dizer que o coeficiente angular da reta S é menos 1 dividido por menos 2. Lembra que a reta R é menos 2x mais 8? Por isso que o coeficiente angular dela é menos 2. Menos 1 dividido por menos 2, menos com menos dá mais. Então, a reta S passa pelo ponto 1 e menos 2 e o coeficiente angular dela é 1/2. Quando você tem o coeficiente angular e o ponto, nhanhá, ioiô, michoxô. Segura, Carlos. Y menos menos 2, o x0 é menos, o y0 é menos 2 e o x0 é 1. Substituir aqui, ó. Atenção agora, é melhor passar o 2 multiplicando todo mundo aqui, viu? Tá certo? Então, ó, só ajeitando ficou y mais 2 igual a 1/2 que multiplica x menos 1. Vou passar o 2 multiplicando todo mundo. 2y mais 4 é igual a x menos 1. Passando x para lá, 2y menos x, menos 1 para lá, mais 5 igual a 0. As alternativas estão na sua forma geral. Portanto, letra A. Mas surge uma pergunta para você. Aonde é que elas se encontraram?
a primeira formiga com a segunda, nesse ponto aqui. Galera, anote aí. Retas que se encontram, o ponto é achado por interseção das retas, ou seja, um sistema 2x2. Então, quando nós tivemos a aula de sistemas lineares, nunca esqueça disso. Para que um sistema seja possível e determinado, só tem uma única resposta ao fazer o sistema com as duas retas. Então, a reta R e a reta S passa por um só ponto. É um sistema possível e determinado. Ou seja, como é que eu acho o ponto do encontro de duas retas? Faz um sistema com suas equações. A reta azul, que é a reta S, tem a equação 2y menos x mais 5 igual a 0. Passa o 5 para o outro lado. Y mais 2x igual a 8 já está lá. Eu apenas vou ajeitar. Vou colocar o x primeiro que o y. Menos x mais 2y igual a menos 5. 2x mais y igual a 8. Eu vou pedir para você voltar para a aula de sistemas lineares 2 por 2 e resolver esse sistema. Fica como exercício. A solução dele é 21 e 5 e menos 2 e 5, que é esse ponto aqui. Ó. 21 e 5 e menos 2 e 5, esse ponto que está aqui. Tá certo? Vou dar só uma dica para resolver. Multiplica de cima por 2, tá bom? Cara, gostei, viu? Questão número 9, SpaceX, escolas militares. O ponto simétrico do ponto A, 1 e 5, em relação à reta de equação 2x mais 3y menos 4 igual a 0 é o ponto. Galera, você tem que lembrar como é uma simetria em relação à reta. Vamos discutir essa questão. O ponto B, simétrico do ponto A em relação à reta, é aquele cuja distância reta é a mesma do ponto A à reta. Sim, porque a simetria significa a mesma distância. Então, tem uma reta, tem um ponto A, o ponto B tem que estar a mesma distância. Ok? Até aí? Então, primeiramente, vamos fazer uma representação gráfica da reta que foi dada. A gente sempre vai seguir esse procedimento. 2x mais 3y menos 4 igual a 0. Faça x igual a 0, eu acho y. Fiz. X igual a 0, substituir aqui, ó, 2 vezes 0 mais 3y menos 4. Passo o menos 4 para o outro lado. Y é 4 terços. Então, o ponto é 0 e 4 terços. Faz y igual a 0 e acha o x. 2x mais 3 vezes 0 menos 4. Passo o menos 4 para o outro lado. 2x igual a 4, x igual a 2. Então, gente, a reta R passa pelos pontos 0 e 4 terços e 2 e 0, certo? Cara, mas por que isso é importante? Estou representando para você a reta R. Ó. Passou por 0 e 4 terços e 2 e 0. E atenção agora. Carlos, por que você vai calcular o coeficiente angular de R? Porque, gente, o ponto A e B são simétricos em relação à reta. Então, a reta S forma 90 graus com R. E essa informação é decisiva. Vamos acompanhar. Coeficiente angular da reta R. Já sei que a reta R está na sua forma geral. 2x mais 3y menos 4 igual a 0. 3y igual a menos 2x mais 4. Vou dividir tudo por 3 para deixar o y sozinho e achar o coeficiente angular. Dividindo tudo por 3, aqui fica y, aqui fica menos 2 terços de x, aqui fica 4 terços. Coeficiente angular da reta R, menos 2 terços. Beleza. A reta S, por ser 90 graus, que tem a ver com a simetria, ela passa pelo ponto 1 e 5, e o coeficiente angular dela, gente, por ser perpendicular à reta R, é o inverso negativo da reta R. Então, ficou 1 menos 1 sobre menos 2 terços. Conservo 1, multiplica pelo inverso, 3 sobre 2. Menos com menos é mais. Então, agora eu já tenho a equação da reta S. Por quê? Porque eu tenho o ponto A e o coeficiente angular. Questão anterior. Ioiô, me xoxô. Y menos 5, que é o Y0 da reta S. Coeficiente angular é 3 meios e o X0 é 1. Então, agora esse 2 passa para lá, multiplicando, 2y menos 10, e aqui ficou 3x menos 3. Então, passa o 3x para lá, menos 3x, mais 2y, e o menos 3 para lá, menos 7. Então, essa daqui, gente, é o coeficiente angular da reta S. Aliás, é a reta S. Carlos, eu ainda não entendi por que você quer achar a reta S. O que é que isso tem a ver com simetria? Vamos à continuação da questão. Quando você encontra a reta S, gente, você pode encontrar um ponto de interseção entre elas. E por que é que isso é importante? Porque na nossa primeira aula de geometria analítica, a gente viu que o ponto médio é aquele que está na metade da distância entre dois pontos. E ele não quer o ponto B, que é simétrico em relação à reta R, assim como A é simétrico em relação à reta R.
Então, os pontos A e B, por serem simétricos à reta R, eles estão à mesma distância da reta. Então, esse ponto aqui é o ponto médio. Então, se eu tenho um ponto médio, eu consigo achar, como naquela questão do sanitário lá de analítica, lembra de uma loja A e B? Aí você consegue achar as coordenadas de B. Então, a primeira coisa que eu tenho que fazer é achar o ponto de interseção, como a gente viu na questão da formiga. A reta amarela é a reta 2x mais 3y menos 4 igual a 0. Passei menos 4 para o outro lado. E a outra reta azul passa menos 7 para o outro lado, ficou assim. Como resolvo esse sistema, gente? Vou multiplicar por 3 o de cima. Multiplicando por 3, 6x mais 9y igual a 12. E a de baixo por 2, menos 6x mais 4y, 14. Somei o sistema, 13y igual a 26, y é 2. Tendo encontrado o y, vou achar o x agora. Ou na primeira ou na segunda. Escolhi a primeira. 6x mais 9 vezes 2 é 18. 6x mais 18 é 12. Passo o 18 para o outro lado. 6x igual a menos 6, x é menos 1. Então, esse ponto M aqui é o ponto médio do segmento AB. E aí, gente, se M é ponto médio, eu consigo achar as coordenadas do ponto B, que é simétrico a A, em relação à reta R. Como? Só lembrar da definição de ponto médio. Acompanhe comigo. Se a distância do ponto B à reta R é igual à distância do ponto A à reta, como já dissemos, então o ponto M menos 1 e 2 é o ponto médio do segmento AB. Assim, é possível determinar as coordenadas do ponto B. Como? Qual a definição, gente, das coordenadas do ponto médio? Ele é a média aritmética das abscissas e a média aritmética das ordenadas. Então, x do ponto médio M será igual ao x de A mais x de B sobre 2. Então, menos 1 é igual a 1 mais x sobre 2, passa 2 para lá. X mais 1 é igual a menos 2, x é menos 3. E a ordenada y do ponto B vai ser o quê? A média das ordenadas, 5 mais y sobre 2 igual a 2. Então, passo 2 para o outro lado, y mais 5 é 4, y é menos 1. Então, gente, achei o ponto B simétrico em relação à reta R, assim como o ponto A. Carlos, que questão? Letra A. Trago para vocês uma questão do Enem, que é atenção. Essa questão pode ser feita de lógica de uma forma bem rápida, que eu vou mostrar no final, tá bom? Mas eu vou mostrar a solução do ponto de vista matemático, ou seja, de fato, mostrando como achar aquela resposta. Vamos à questão do Enem. Nos últimos anos, a televisão tem passado por uma verdadeira revolução, em termos de qualidade de imagem, som e interatividade com o telespectador. Essa transformação se deve à conversão do sistema analógico para o digital. Entretanto, muitas cidades ainda não contam com essa nova tecnologia. Buscando levar esses benefícios a 3 cidades, uma emissora de televisão pretende construir uma nova torre de transmissão que envie sinal às antenas A de amor, B de bola e C de casa, já existentes nessas cidades. As localizações das antenas estão representadas no plano cartesiano. Então tá aí, gente, a cidade, a antena A, que se localiza nas coordenadas 30 e 20, a B, 70 e 20, e a C, 60 e 50. O que a questão deseja? A torre deve estar situada em um local que esteja à mesma distância das 3 antenas. O local adequado para a construção dessa torre corresponde a que ponto? Galera, quando a gente volta, a gente tem que procurar um ponto que esteja ao mesmo tempo distante de A de amor, B de bola e C de casa. Você já suspeita que ponto seria esse? Vamos discutir a solução da questão do ponto de vista matemático para mostrar de fato que o ponto é o que você pensou. Então vamos comigo. Eu preciso recordar quando é que um ponto está equidistante de 3 pontos. Lá da geometria plana, nós sabemos que o circuncentro, que ainda lembra o que é circuncentro, que é a aula de pontos notáveis, é o encontro das mediatrizes. Ah, Carlos, mas eu não sei o que é mediatriz. Acompanhe comigo. Mediatriz é a reta perpendicular a um segmento dado pelo seu ponto médio. Então, gente, esse circuncentro corresponde ao centro da circunferência circunscrita ao triângulo definido por 3 pontos dados. Então, em outras palavras, gente, essa torre que você está procurando o ponto, ela tem que estar à mesma distância de A, de B e de C. Para isso acontecer, essa torre é o circuncentro desse triângulo. Imaginário, sim, porque quando
um ponto está à mesma distância dos 3 vértices, isso é uma propriedade do circuncentro. Então, na hora que ele pergunta assim para você, ó, qual o ponto que está à mesma distância de A, B e C? É porque A, B e C são pontos de uma circunferência. E esse ponto que você está achando é o centro dessa circunferência circunscrita. Carla, aula de pontos notáveis, acho que estou lembrando. Então, o nosso objetivo é achar que ponto é esse. Então, qual a estratégia de resolução, gente? Eu vou encontrar a mediatriz de um lado, a mediatriz do outro e fazer o ponto de encontro delas. Observe o que eu vou fazer. Peguei os pontos A, B e C, que já está no enunciado da questão, fiz a circunferência, né? E aí, gente, eu vou tentar descobrir onde é que está o centro dessa circunferência. Então, para fazer isso, o que foi que eu fiz? Primeiramente, eu peguei o lado AB, que é a reta y igual a 20. Não é isso? Então, vamos pegar... Aliás, o lado AB é a reta x igual a 50 é sua mediatriz. Não entendi, cara. Por que a reta x igual a 50 é sua mediatriz? Pense comigo. O ponto A tem coordenadas 30 e 20. O ponto B tem coordenadas 70 e 20. Galera, quem é o ponto médio entre 30 e 70? 50. Então, gente, a mediatriz passa pelo ponto médio de AB. O ponto médio de AB tem abscissa quanto? Se começou em 30 e terminou em 70, o meio dele é 50. Então, de cara, a reta x igual a 50 é a mediatriz da reta B. Então, olha só o que é que eu vou fazer agora. Eu vou encontrar a mediatriz de CB e vou cruzar com ela. Vamos ver como é que eu vou fazer. Determinação do coeficiente angular da reta que passa por B e C. Como é que a gente acha o coeficiente angular? Você ainda lembra? Diferença dos y pela diferença dos x. Então, coeficiente angular da reta BC. YC menos YB dividido por XC menos XC. Quem é YC? 50. Quem é YB? 20. Tá aqui, ó, 50 menos 20. Quem é XC, Carlos? 60. E quem é o XB? 70. Então, lá vou eu. 50 menos 20 dividido por 60 menos 70. Então, gente, isso me permite calcular o coeficiente angular da reta BC. Observe que eu não quero a reta BC. Eu só quero o coeficiente angular dela. Você já suspeita o porquê? Porque tendo o coeficiente angular dela, gente, eu vou conseguir achar a mediatriz que passa pelo seu ponto médio, que é perpendicular, né? Então, vamos achar logo o ponto médio da reta BC. Como é que acho o ponto médio? Faço a média aritmética das abscissas e a média aritmética das ordenadas. Então, o ponto médio de BC vai ser o quê? XB é 70, XC é 60. 70 mais 60 por 2, 65. E o Y médio dela? É o YB mais o YC sobre 2. Quem é o YB? 20. Quem é o YC? 50. 35. Então, achei o ponto médio. Tendo esse ponto médio e o coeficiente angular da mediatriz, eu acho a reta, não acho? Vamos continuar. Tá aí, ó. Reta S, a mediatriz de BC. Lembrando, mediatriz é a reta perpendicular a um lado passando pelo seu ponto médio. Já tem o ponto médio de BC e o coeficiente angular dela é fácil. É o inverso negativo do coeficiente angular de BC que eu já calculei, ó. Menos 3. Ah, Carlos, então é menos 1 dividido por menos 3. Dá 1/3. Menos com menos é mais. Vamos achar a reta S, né? Y menos Y0 é igual ao coeficiente angular da reta S, que multiplica x menos x0. Quem é o ponto x0 e y0? Y0 é 35, x0 é 65 e o coeficiente angular é 1/3. Passo 3 multiplicando, 3y menos 105, distributivo aqui, x menos 65. Então, a reta é menos 105 para o outro lado, né? 3y é x, menos 65 mais 105, 40. Achei a reta S. E aí eu pergunto a você, tem como encontrar esse ponto aqui, que já é a resposta. Por quê? Porque esse ponto aí, gente, é o encontro das mediatrizes, que é o circuncentro, que é o que ele quer. Esse ponto aqui, gente, por ser encontro de duas mediatrizes, ou das três, é o ponto que está à mesma distância de A, B e C, que é o que ele quer. Então, como x é igual a 50, que é a reta amarela, e a reta azul é 3y igual a x mais 40, se eu substituir x 50 aqui, eu acho o ponto y. 3y é igual a 50 mais 40, 3y é 90, y é 30. Então, gente, esse é o ponto de construção da torre. X 50 e y 30. Nós temos essa resposta, gente? Temos 50 e 30. Observe, gente, que este ponto, quando você voltar, né? Vou voltar para a gente discutir, tá? Estou
voltando aqui, gente. 50 e 30. Observe. Pega aqui 50 e 30, gente. Ele está à mesma distância de A, a mesma distância de B e a mesma distância de C. Por eliminação, gente, ou por lógica, você veria que o único ponto possível das alternativas era 50 e 30. Mas se não desse para ver, você teria que fazer todo esse procedimento, tá bom? Mas fique atento que às vezes fica mais fácil você fazer por lógica, tá ok? Vamos à nossa questão número 11. Uma pessoa em cadeira de rodas necessita do espaço mínimo para a rotação de sua cadeira em um corredor que dá acesso a uma porta. De acordo com as normas técnicas da obra, a largura mínima do corredor deve ser de 90 centímetros. Então, o X aí, que ele chamou de largura mínima, tem que ser maior ou igual a 90 centímetros. Ao da porta Y de 80 centímetros. Então, a largura mínima da porta Y maior ou igual a 80 centímetros. E, além disso, é necessário que a soma dessas duas medidas seja igual ou maior que 2 metros. Muito bem, cara. Uma representação no plano cartesiano ortogonal apenas dos pares x e y, com ambas coordenadas dadas em metros, que atendem às normas é. Então, gente, vamos seguir ao que está sendo dado no enunciado, né? Tá aí, tá? As alternativas, vamos lá. O enunciado me disse que o x tem que ser maior ou igual a 90 centímetros, como é em metro, eu botei 0,9 metros. X maior ou igual a 0,9 metros. Por sua vez, a largura mínima da porta deve ser no mínimo de 80 centímetros. Então, y maior ou igual a 80 centímetros em metro, 0,8 metros. E a soma das duas medidas maior ou igual a 2 metros, x mais y maior ou igual a 2, então y maior ou igual a 2 menos x. Galera, quando você vê y maior ou igual a 2 menos x, você lembra da nossa aula de inequação do primeiro grau, né? Onde você constrói a reta y igual a 2 menos x, e esse maior ou igual são a região que está acima da reta. É o que a gente vai fazer agora, tá? Então, pegando a reta y igual a 2 menos x, vamos construir a reta primeiro. Para x igual a 0, y é 2. Marquei o ponto aqui, ó, 0 e 2. Para y igual a 0, substitui y por 0. 0 igual a 2 menos x, x igual a 2. Marquei o ponto 2 e 0. Então, gente, esse pontilhado azul é a reta y igual a 2 menos x. Como ele quer as regiões acima dela, então seria ó, o que está acima dela. Com relação a x e y é mais fácil. X igual a 0,9 é uma reta vertical. Lembra da questão anterior, que x era igual a 50, lá do Enem? Então, x maior ou igual a 0,9 é para a direita. E y maior ou igual a 0,8 é acima. Então, é toda essa região aqui. À direita de x, que é x maior ou igual a 0,9. Acima de y, que é y maior ou igual a 0,8. E y maior ou igual a 2 menos x, essa região acima da reta. Olhando as alternativas, é exatamente a letra C, como está mostrada lá. Carlos, gostei dessa questão, viu? Mais uma igualzinha à anterior, viu? Só que agora é do Enem. Uma região de uma fábrica deve ser isolada, pois nela os empregados ficam expostos a riscos de acidentes. Essa região está representada pela porção de cor cinza. Viu a semelhança com a anterior? Que é um quadrilátero de área S na figura. Dá uma olhadinha nele aí. Para que os funcionários sejam orientados sobre a localização da área isolada, cartazes informativos serão fixados por toda a fábrica. Para confeccioná-los, um programador utiliza um software que permite desenhar essa região a partir de um conjunto de desigualdades algébricas. Muito bem. As desigualdades que devem ser utilizadas no referido software para o desenho da região de isolamento são. Então, veja que são 4 condições aí. Vamos discutir, né, gente? Eu estou destacando aqui as retas R e S, mas elas vêm daqui, né? A reta R é essa daqui e a reta S é essa daqui, tá bom? Então, voltando, ó, reta R e reta S. A reta R, gente, eu vou descobrir a equação dela, tá? Vou usar determinante. Ela passa por 0 e 0 e 4 e 9. Lembra do determinante? 0, 0, 1, 4, 9 e 1 e x, y, 1. Mas você pode achar por função polinomial do primeiro grau, tá bom? Repete as duas primeiras colunas, 0, 4x, 0, 9y. E aí lá vou eu, né? 0 vezes 9 vezes 1 é 0. 0 vezes 1 vezes x é 0. 1 vezes 4 vezes y é 4y. E aí eu pego subindo agora, trocando o sinal. Lembra? Eu peguei 3 descendo, né? A nossa aula anterior de retas. Subiu menos 9x, que multiplica tudo. Aqui dá 0. Y vezes 1 vezes 0 é 0 e 1 vezes 4 vezes 0 é 0. Então, ajeitando isso aqui, ficou 4y menos 9x igual a 0. Então, tudo que está abaixo dessa reta, ó, porque 4y menos 9x é menor ou igual a 0, volta aqui a região, gente. A região da reta R é abaixo dela.
né? Ah, Carlos, entendi. Então, 4y menos 9x menor ou igual a zero. Sobre a reta S, né, gente? A região, ó, é acima dela. Então, qual é a reta S? Passa por 0 e 0 e 8 e 3. Então, 0, 0, 1, 8, 3, 1, né? Assim que faz o determinante, x, y, 1. Repete as duas primeiras colunas. Aí já faz 0 vezes 3 vezes 1 é 0. 0 vezes 1 vezes x é 0. 1 vezes 8 vezes y é 8y. E pega subindo agora, trocando o sinal. Menos 3x, 0 e 0. Ajeitou aqui, 8y menos 3x igual a 0, acima da reta. Então, essa é uma condição, essa é a outra. E as outras duas, gente, é reta y igual a 9, abaixo dela, e essa daqui que está de laranja é a reta x igual a 8 à esquerda dela. Então, veja, a reta R era essa aqui que eu estou destacando, a S é essa. Essa aqui de cima é y menor ou igual a 9 e essa é x menor ou igual a 8. Olhando as alternativas, seria a letra E. Tem jeito não, viu, gente? Tem que trabalhar forte aí para o Enem. A questão número 13, gente, eu considero como uma questão que é obra-prima. É uma questão que vai mexer com sistemas e precisa de muita atenção da sua parte. Vamos fazer essa questão, gente, bem devagarinho agora junto comigo, tá bom? Então, questão 13, questão do Enem, PPL. Vamos discutir vagarosamente essa questão. Uma família deseja realizar um jantar comemorativo de um casamento e dispõe para isso de um salão de festas de um clube, onde a área disponível para a acomodação das mesas é de 500 metros quadrados. Então, vá anotando isso, gente. A área máxima para as mesas é 500 metros quadrados. As 100 mesas existentes no salão encontram-se normalmente agrupadas, duas a duas. Quando eu agrupo essas mesas duas a duas, elas comportam 6 cadeiras. A área de cada mesa, para esse caso aí, é de 1 metro quadrado. E o espaço necessário em torno desse agrupamento para acomodação das cadeiras e para a circulação é 6 metros quadrados. Gente, você precisa anotar tudo isso aí, tá bom? As mesas podem ser dispostas de maneira isolada também, comportando agora 4 pessoas cada. Para essa nova situação, ao invés de agrupada duas a duas, o espaço necessário para a acomodação das cadeiras e para a circulação é agora de 4 metros quadrados. Lembre que quando era agrupada duas a duas era 6 metros quadrados. E se for individual, é de 4 metros quadrados. O número de convidados previsto para o evento é de, no mínimo, 400 pessoas. Tá bom? Para poder acomodar todos os convidados, considerando o número mínimo de 400, com as mesas existentes e dentro da área disponível, que é no máximo 500 metros quadrados, como deverão ser organizadas as mesas? Eu devo colocar todas as mesas separadas, uma a uma, todas mantidas no agrupamento original de 2 mesas, 1/3 das mesas separadas individuais e 2/3 agrupadas duas a duas, 1/4 das mesas separadas e o restante em agrupamentos de 2 a 2, 60% das mesas separadas e 40% agrupadas. Então, gente, para fazer essa questão, a gente tem que ter calma, tá certo? Você anotou todos os dados? Então, vamos definir logo quem é x e quem é y. Vou criar letras. X são as mesas agrupadas duas a duas e y são as mesas individuais, tá bom? Foi dado no enunciado que está previsto 400 pessoas. Eu estou sublinhando por que eu estou dizendo que é mínimo, porque você vai imaginar que é no mínimo 400 pessoas. E por que a área disponível é no máximo 500 metros quadrados? Porque, gente, dependendo da minha arrumação, não é obrigado que dê exatamente 500 metros quadrados e que dê exatamente 400 pessoas. Então, trabalhando a favor da segurança, eu vou imaginar que no mínimo tem 400 pessoas na festa, mas no máximo não pode passar por limitação física de 500 metros quadrados. Você percebeu essa sutileza no enunciado? Pronto, sendo x o número de agrupamentos de duas mesas e y o número de agrupamentos de uma mesa, eu fiz um resumo do enunciado para você. Pediria que você pausasse o vídeo e voltasse lá para o enunciado, gente. Por favor, pause o vídeo, volte lá para o enunciado. Pronto, você já pausou, voltou, então vamos retomar comigo. Gente, quando as mesas são agrupadas duas a duas, o número de pessoas que vai ter nesse agrupamento é 6, né? Porque são 6 cadeiras. E a área total que eu vou precisar é de 2 metros quadrados, 1 metro quadrado de cada mesa, e mais 6 metros quadrados em torno da mesa para circulação. Então, a área total, quando eu agrupo as mesas duas a duas, é de 8 metros quadrados, e o número de pessoas que comporta para essa situação é 6. Se eu faço a mesa isolada, aí observe que eu tenho 4 pessoas para a mesa isolada.
E a área total que eu vou usar são os 4 metros quadrados de circulação e 1 metro quadrado da mesa, tá? Esse é o momento importante agora. Como é que eu consigo simplificar isso, resumir isso no sistema de equações? O que é x? Número de agrupamentos 2 a 2. E o que é y? Número de mesas individuais. Vamos impor primeiro a condição para a área. Então, gente, se nas mesas agrupadas 2 a 2, que é x, eu multiplicar por 8, e nas mesas individuais eu multiplicar por 5, eu tenho a área total. Por quê? Porque nas mesas agrupadas 2 a 2, cada uma delas é 8 metros quadrados. E nas mesas isoladas, cada uma delas é 5. Então, se eu multiplicar 8 pelo número de agrupamentos 2 a 2, mais 5 pelas mesas individuais, tem que ser menor ou igual a 500. Porque, Carlos, por que não igual? Porque pode ser que eu não consiga usar todos os 500 metros quadrados, entende? E na outra situação, para o número de pessoas, gente, quando eu agrupo 2 a 2, eu tenho 6 pessoas. Então, se x é um número de agrupamentos 2 a 2, se eu multiplicar por 6, eu vou achar o número de pessoas para esse agrupamento. Mas, se eu tiver mesas isoladas e multiplicar por 4, eu vou achar o número de pessoas para as mesas isoladas. E tudo isso, gente, é no mínimo 400, maior ou igual a 400. Então, gente, as condições para resolver esse sistema é que a área total seja menor ou igual a 500 e o número de pessoas seja maior ou igual a 400. Se eu resolvesse colocando igual, eu acharia a resposta. Mas é perigoso, porque isso poderia dar um sistema indeterminado. Não há garantias que esse seja um sistema possível e determinado. Por isso que a desigualdade foi utilizada. Então agora eu vou recorrer à solução gráfica, tá certo? Vou achar primeiramente as retas. 8x mais 5y igual a 500. Se eu fizer x igual a 0, acho que y é 100. Marco o ponto 0 e 100. Se eu fizer y igual a 0, eu acho x igual a 125 sobre 2. Então, essa primeira reta aqui eu vou mostrar para você já já lá. A outra reta, 6x mais 4y igual a 400, se eu fizer x igual a 0, eu acho que y é 100. Marco o ponto 0 e 100. E se eu fizer y igual a 0, eu acho x igual a 200 sobre 3. Eu vou marcar esses pontos e mostrar a reta amarela, que se relaciona à área, e a reta azul, que se relaciona a pessoas. Reta amarela, os pontos é 0 e 100, 125 sobre 2 e 0. Está aqui ela, ó. 0 e 100, 125, 2 e 0. A reta azul, que é essa outra aqui, ó, ela passa também por 0 e 100, 200 sobre 3 e 0. Então eu pergunto a vocês. Essa primeira aqui é menor ou igual, fica abaixo dela, a amarela. E a azul é maior ou igual, fica acima dela. Só existe um ponto de encontro dela, gente, dentro de x e y positivos, porque esse é outro detalhe importante. Como x e y são agrupamentos de mesas, o x 2 a 2 e o y individual tem que ser números positivos. Então, se recai no primeiro quadrante. O único ponto de encontro dessas retas é 0 e 100. Então, conclusão, x é 0 e y é 100. Então, conclusão, o número de agrupamentos de duas mesas é 0 e o número de agrupamentos de uma mesa é 100. Essa é a solução, que seria então letra A. Todas deverão ser separadas, porque se y é 100, significa dizer que as 100 mesas são individuais. Não existe agrupamentos 2 a 2, tá bom? Fica a observação que se você encontrar a solução dessa questão igualando a 500 e a 400, não é que ela esteja errada, ela é perigosa, porque pode ser que tenha mais de uma maneira de arrumar as mesas para que comportem uma área máxima de 500 e o número mínimo de pessoas de 400. Ok? Carlos, saquei. Questão número 14. Vamos agora trabalhar uma questão, gente, de distância de ponto à reta. Um pássaro sobrevoa uma rampa, conforme mostra a figura. A ave faz seu voo em linha reta e paralela à calçada. Estou vendo aí, né, gente, que aqui tem uma rampa formando 135 graus, né, a 3 metros de um muro, e está aqui o pássaro. A menor distância entre o pássaro, que eu vou chamar de ponto, e a rampa, que é a reta, no instante que o pássaro se encontra a 5 metros do muro e a 6 metros da calçada em que se apoia a rampa é. Então, quando o pássaro estiver a 5 metros do muro e a 6 metros da calçada, qual é a distância dele até a rampa, que vai funcionar como uma reta? Bom, a primeira coisa que eu tenho que fazer é achar a equação da reta, né? Porque na distância de ponto a reta eu preciso da reta, né? Da equação dela. Então, para isso, lá vou eu. A rampa, inicialmente, passa pelo ponto 3 e 0 e tem um coeficiente angular que é a tangente de 135. A gente já discutiu na aula anterior que quando tem a tangente de 135, eu já sei que é decrescente,
ela é menos a tangente de 45. Então, eu vou pegar o ângulo de 45 e botar o sinal menos, né? Tangente de 45 é 1. Então, o coeficiente angular dessa reta aqui é menos 1, que é decrescente. E passa pelo ponto 3 e 0. Então, achei a equação dessa reta, porque eu tenho o ponto e o coeficiente angular. Ioiô, michochu. Y menos y0 é igual a m que multiplica x menos x0. y0 é 0, x0 é 3. E o coeficiente angular é menos 1. Substituindo, y é igual a menos x mais 3. Precisa que a reta esteja na sua forma geral. Lembra? Passando menos x para o primeiro membro. E o 3 também. X mais y menos 3 igual a 0. Achei a reta. E eu já tenho um ponto? Já. 5 e 6. Por quê, professor? Porque a questão disse que o pássaro estava a 5 metros do muro e a 6 metros da calçada. Então, as coordenadas dele é x5 e y6. Substituindo na fórmula, né, gente? O ponto A, x0 e y0 é 5 e 6. E a reta, com seus coeficientes, ó, o do x é 1, o do y é 1 e o c é menos 3. Substituir aqui, ó, tem todos os valores. 1, que é o A, vezes 5, que é o x0, mais b, que é 1, y0 é 6, menos 3, dividido por raiz de 1 ao quadrado mais 1 ao quadrado. Aqui em cima dá 11 menos 3, 8. E aqui embaixo é raiz de 2. Como é tudo positivo, nem botei o módulo. 8 sobre raiz de 2, se eu multiplicar em cima e embaixo por raiz de 2, racionalizando, 8 raiz de 2 dividido por raiz de 2 vezes raiz de 2 é 2. Simplificando, 4 raiz de 2. Nós temos essa resposta, gente. Letra D de dado. Que aula importante, né, gente, sobre retas. Viu que eu puxei bastante? Pois é, vamos continuar com circunferência nas aulas 81 e 82. Vamos lá.